Hoje queremos iniciar uma série nova, onde a gente vai trabalhar alguns conceitos que são necessários para o dia a dia da nossa igreja, que eu e você precisamos, para fazer com que essa igreja cumpra o seu propósito. Lembrando sempre que a gente entende que Deus nos deu uma visão, algo que, se você tiver que definir a Iba Viva é isso. Lógico que a missão maior de todos nós é pregar o Evangelho, é texto de Mateus 28, onde ele diz que somos suas testemunhas e nós devemos então fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Isso é uma missão. Legal. Agora, qual é a visão? Como é que a gente aplica isso na nossa igreja? A igreja da gente sonha com uma cidade transformada por uma igreja acolhedora, que promove cura social e renovação cultural, formada por autênticos discípulos de Cristo, transformados por meio do ensino bíblico. É por causa de alguns aspectos que existem dentro dessa visão que nós temos batalhado com coisas como, por exemplo, o ensino bíblico. A gente tem crescido no Crescer, trabalhado com o Luiz e o Israel, duas classes fortes. Amanhã à noite começa a Semana Teológica, onde o Israel vai estar desenvolvendo mais o conceito a respeito de salvação. Eu espero, na verdade, eu conto com a sua presença. Se você não aparecer, provavelmente um mosquito da dengue é capaz de aparecer na sua casa. Então é melhor você vir para cá e se sentir protegido aqui do que querer faltar. Então, amanhã à noite você tem compromisso, pode vir até sem repelente, porque o mosquito vai estar na sua casa. Então, você pode aparecer aqui à noite para a gente aprender um pouco mais sobre a salvação. Ou seja, o ensino bíblico se tornou um valor que nós acreditamos muito, que a igreja precisa crescer no conhecimento da palavra, entender a Bíblia de fato. Agora, uma cidade ela deve ser transformada e uma pessoa deve ser transformada. A pessoa é transformada pelo ensino bíblico e a cidade é transformada por uma igreja acolhedora. A igreja ela promove renovação cultural e cura social, mas ela precisa ser acolhedora. O que significa uma igreja acolhedora? Quais são as bases de uma igreja acolhedora? Por que nós precisamos nos conectar uns aos outros? Como é que nós podemos viver de fato em harmonia? E quais são os valores e os princípios bíblicos que eu e você temos que trazer para a nossa vida para entendermos, primeiro, que o outro é importante para mim. Segundo, como é que eu me relaciono com esse outro de forma que a Cristo seja espelhado nas nossas vidas e possamos então transformar uma cidade. Essa é a ideia do que a gente vai estar estudando nos próximos dias. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses 2 e a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5. Filipenses 2, de 1 a 5. Você pode abrir sua Bíblia? Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele traz um desafio tremendo para nós nessa última frase. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Isso define o cristianismo. O cristianismo é nós nos tornarmos cada vez como Cristo. Isso é ser cristão. É olhar para Cristo e poder aplicar em Cristo os mesmos valores e princípios nas nossas vidas. É que os outros possam olhar para nós e enxergar a nós Cristo. Esse é o conceito do cristianismo. Agora, ele está dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E ele vem apresentando algumas características dessas de Cristo Jesus, dessas atitudes, que podemos aplicar na nossa vida. Agora, para olhar para isso, eu queria que a gente entendesse o que significa acolhimento, a conexão, o que é fazer de uma igreja conectada entre os membros ou uma igreja acolhedora.
Acolhimento é fazer a igreja se tornar uma coisa só. Aquele que chega até nós, ele se sente parte dessa igreja. E aquele que já é parte dessa igreja, ele se sente parte. Então, acolhimento é fazer a igreja se tornar uma coisa só. Aquele que se achega, se sente parte. E aquele que já é, se sente parte. Isso é acolhimento. É fazer todo mundo se sentir uma coisa só. Seja vocês que estão aqui há muito tempo, ou você que está chegando aqui pela primeira vez, a questão é que a ideia da gente é tornar isso aqui tudo uma coisa só. O texto diz, primeiro, que acolhimento é produzido por Deus. Acolhimento não é algo que eu posso promover ou que você possa promover. A unidade, o vínculo é algo que é produzido por Deus. O texto diz assim, olha, presta atenção. Se por estarmos em Cristo, ele começa com uma afirmação brilhante. Se nós estamos em Cristo, e estar em Cristo faz toda a diferença. Lembrando que acolhimento é fazer a igreja se tornar uma coisa só. Aquele que se achega se sente parte, e aquele que já é se sente parte. O que Paulo diz à outra igreja, veja o que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, no verso 3. Ele diz assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, não podemos produzir acolhimento. O que eu e você podemos fazer é simplesmente manter a unidade, o acolhimento, a proposta de trazer a pessoa, seja eu ou aquele que está chegando, se sentir em casa o mais intensamente possível. Porque o que Jesus propõe é que a tarefa nossa é fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Essa unidade não é uma unidade externa, mas ela é interna. Ela não é uma unidade da igreja, mas ela é uma unidade espiritual. Ela só existe num corpo que pertence ou que tem Cristo. Uma igreja, um rebanho, a noiva. Todos aqueles que nasceram de novo, eles são colocados neste corpo, e deste corpo eles fazem parte. E tornamos-nos, então, a bendita família de Deus. Só que isso não é algo que eu e você podemos fazer, mas é Deus quem nos dá o direito de pertencer à família dele. É Deus quem cria em nós a unidade. É Deus quem estabelece em nós o vínculo. Essa unidade ela é construída sobre um fundamento da verdade. Efésios 4,16 é muito claro, 4 de 1 a 6, ele é muito claro nesse conceito. Ele é claro em dizer que o fundamento tem que ser a verdade. Por isso a tendência hoje é de olharmos de forma ecumênica para todas as religiões, dizendo e afirmando que a doutrina divide, enquanto o amor une. Não interessa o que você acredita. O que você acredita, se for comparado com o que eu acredito, vai nos dividir. Mas o amor vai nos unir. Infelizmente, essa é uma realidade daí de fora. Mas nós, cristãos, nós não podemos aceitar essa realidade. E isso vai nos distinguir, isso vai nos distanciar, isso vai nos dividir. Porque isso não é doutrina. Isso é algo que nós acreditamos como alicerce. Não é algo que é discutível. Que eu posso simplesmente chegar e dizer, não, eu acredito ou não acredito nisso, isso não é relevante. Essa é a alma do cristianismo, é Cristo. Nós só podemos ser um por causa de Cristo. E Cristo é a verdade. Quando nós tiramos Cristo do cristianismo, tudo bem, eu posso ser um com qualquer outra pessoa. As minhas doutrinas, de fato, elas se encaixam enquanto o amor une. Mas em Cristo não dá. Porque Cristo é o amor que nos une. Eu gostei muito do Israel quando ele pregou, falando, o que é ser como Cristo? É amar como Deus amou. Por isso, nós só podemos amar e estar vinculados por causa de Cristo. Isso não dá para ser tirado. Eu não consigo comparar aquilo que eu creio com qualquer outra pessoa por causa de Cristo.
Cristo é a essência. Cristo é a primazia. E eu não consigo ser unido com outra pessoa que não seja por isso, porque é Cristo quem nos une. Porque o amor vem de Cristo. Mas, se o acolhimento é produzido por Deus, a segunda característica é que o acolhimento ele precisa ser mantido por nós. O texto ele diz e nos desafia o seguinte: se por estarmos em Cristo, completem a mesma alegria, tendo o mesmo, e depois ele vem falando todas as coisas. Mas já que estamos em Cristo, Paulo está pedindo, completa a minha alegria, me faça sentir alegre. Lembrando que acolhimento é fazer a igreja se tornar uma coisa só. Aquele que se achega se sente parte, e aquele que já é, se sente parte. Se por estarmos em Cristo, podemos então completar a alegria de Paulo, aquele que vem ensinando tudo a respeito de Cristo, dizendo, vocês completam a minha alegria quando vocês têm o mesmo sentimento, e vocês mantêm aí tudo uma coisa só. O texto se, ou a palavra se por estarmos em Cristo, implica a inexistência de qualquer dúvida. Poderia ser traduzido assim, tão certo por estarmos em Cristo. Então nós temos a tarefa de completar a alegria de Paulo, tendo o mesmo sentimento. O perigo que ameaçava a igreja em Filipenses, ou de Filipos, ou aos filipenses, é que todas as igrejas saudáveis, e ameaça também todas as igrejas saudáveis, é a falta de acolhimento, de unidade, de união. Quando uma igreja perde essa unidade, esse acolhimento, essa união, ela é ameaçada na sua existência. É por deixar de fazer com que aquele que se achega se sinta parte, e aquele que já é se sinta parte, é por causa disso que a igreja desmorona. Porque ela perde o vínculo no espírito. Aquele que está aqui dentro começa a dizer, eu já não faço mais parte. E aquele que está chegando diz, eu nunca fiz parte. Eles não me querem parte disso. Eles não têm interesse na minha vida. Isso demonstra que é a falta do Espírito Santo de Deus na própria igreja. O que nós temos que entender é que Paulo alerta também a igreja de Éfeso a façam todo o esforço. Façam todo o esforço, o texto está dizendo. Não é algo simples, mas é algo que dependia da igreja de Éfeso. Vocês têm que ter ou aplicar todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, o Espírito que nos vincula, que nos causa ou que nos traz juntos um do outro. É Ele que promove a unidade. É Ele que promove o acolhimento. É Ele que promove a união. É Ele que gera conexão. Mas façam todo o esforço para manter esse vínculo. Porque este vínculo pode ser quebrado. Paulo recorre a esse tema depois de tê-lo abordado no capítulo anterior. Ele diz lá no verso 1, no capítulo 1 de Filipenses, versos 27. Não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. O que de certa forma Paulo está dizendo, ou o que ele está explicando, é que nós fazemos parte de uma nova nação. O povo escolhido de Deus, de propriedade exclusiva de Deus. Nós não estamos no lugar que Ele vai nos levar um dia. Nós estamos aqui, Ele ainda não nos arrebatou. Ele não é aquela tal história, olha, eu estou vendo o seguinte, o fulaninho se converteu, então vou tirá-lo do mundo e vou colocá-lo no meu lugar de preferência, no meu abrigo, no meu cuidado. Não, você, Arley, continua no mundo enquanto Jesus não voltou ou enquanto você não morrer, o que vier primeiro. Mas enquanto você está no mundo, você já faz parte do reino de Deus. Você já faz parte do time de Deus. Você já é parte da nação de Deus. Nós já estamos e somos inseridos na família do nosso Deus. E o que ele diz é, devemos nos esforçar
para que aquele que é se sinta cada vez mais parte, e aquele que se achega se sinta parte também. Há a parte de Deus, mas isso pode ser quebrado. Há a responsabilidade do Espírito, a promoção do Espírito, mas isso pode ser quebrado. Por isso ele diz: completem a minha alegria, façam todo o esforço, esmerem-se por isso, busquem manter o vínculo da paz. Vamos olhar em Filipenses, no texto que nós estamos estudando, e enxergar o que Paulo diz mais sobre esse tema. Presta atenção. Ele também diz que os valores que baseiam o acolhimento, ele apresenta esses valores. Ele diz o seguinte, o acolhimento não significa torcer para o mesmo time. O acolhimento não significa frequentar o mesmo grupo pequeno. O acolhimento não significa fazer uma classe de integração. O acolhimento não significa participar de um ministério. Ele diz, para que a gente promova o acolhimento, para que aquele que se sinta parte e aquele que está se achegando também se sinta parte, ele diz, este acolhimento tem uma base, tem um alicerce, tem um fundamento, tem características, tem valores. E é em cima destes valores que nós deveríamos gastar a nossa vida. Quando ele diz, eu quero que vocês se esforcem por manter o vínculo da paz, ele está dizendo, o que eu quero que vocês façam tem uma marca, tem uma característica. Não é simplesmente conviver com a pessoa dizendo, e aí, beleza? Beleza. Você frequenta lá a igreja de Bavia? Frequento, eu também. Estamos juntos nessa, né? Fazemos parte da mesma família, fazemos. Então estamos juntos, né? Tamo. Hashtag. Está dizendo, tem mais. Para se esforçar, é preciso buscar alguns valores. Primeiro deles, o texto diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos algumas motivações, ou alguma motivação. Se nós estamos em Cristo, nós temos alguma motivação. Nós precisamos lembrar que acolhimento é fazer a igreja se tornar uma coisa só. Aquele que se achega se sente parte, e aquele que já também se sente parte. Quando ele diz, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, a palavra grega é paraklesis, usada aqui, é traduzida por motivação. Ela olha e ela trabalha muito mais do que aquele cara que vem com a autoajuda. Vamos lá! Agora você vai dizer, eu vou conseguir! Eu vou conseguir! E você levanta de manhã, a primeira coisa que você vai fazer é olhar no espelho e dizer, eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Isso não é a motivação que a Bíblia pensa. Apesar de muitos de nós comprarmos livros de autoajuda, buscarmos apoio, onde você vai levantar tirando energia de qualquer lugar, dizendo, eu vou, hoje vai ser um dia vitorioso. Não é isso. Não é isso. A palavra significa o aspecto de encorajar, apoiar, confortar. Paulo sugere que por estarem em Cristo, eles deveriam se encorajar em Cristo. Não no propósito que você tem para a sua vida. Não nos valores que você trouxe para a sua vida. Mas em Cristo, você levanta todo dia e diz, em Cristo eu vou conseguir. Em Cristo eu vou passar por essa. Mesmo que essa signifique me arruinar. Essa madrugada eu recebi um e-mail de um amigo. Ele tem uma doença de nascença onde ele vai perdendo a visão. E ele está praticamente ou quase totalmente cego. E é uma luta para ele, tudo isso. E é algo genético. Quando a esposa dele ficou grávida, ele disse que ele orou todos os dias durante a gravidez. Ele jejuou muitos dias da gravidez. Ele fez promessas para Deus, dizendo, Deus, o que eu tenho, meu filho pode ter. Por favor, não o deixe ser acometido da mesma doença. Ele passou esse tempo todo orando.
O filho não tem 1 mês. Ele mandou um e-mail essa noite dizendo: meu filho vai ter a sua primeira operação dos olhos na quinta-feira. Mas o que eu quero dizer para vocês é que minha fé não abalou. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu entendi que talvez o que eu queria era isso. Mas Deus é maior do que tudo isso. E o que eu estou querendo dizer é que nós vamos passar por essa operação. Qual é o resultado de tudo isso? Eu não sei. Mas Deus é maior do que tudo isso. E ele vem descrevendo a fé dele. Eu respondi e falei: cara, que fé madura. Que fé madura. Porque o que eu e você precisamos entender é que a gente não levanta dizendo: eu vou conseguir. Isso não é fé em Deus. É fé nos projetos que eu tenho para a minha própria vida. A fé em Deus é dizer: Deus vai conseguir cumprir o seu propósito para com a minha vida. Ele até ilustra dizendo que, rompendo em fé, se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar sobre as águas ou vai segurar minha mão enquanto eu me afogo. Mas porque Deus é quem vai conseguir e não eu. Isso promove, sem dúvida alguma, quando eu trabalho com isso, e eu sei que o que eu tenho que fazer é encorajar, apoiar, confortar mutuamente, isso promove, sem dúvida alguma, unidade e acolhimento. Nós acabamos de nos tornar uma pessoa só. Afinal, ninguém pode caminhar desunido com seu semelhante. Ninguém. E ao mesmo tempo estar unido a Cristo. Quando você está unido a Cristo, o resultado de tudo isso é que você se une ao próximo verdadeiramente. Porque nós aprendemos a amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ninguém pode viver a atmosfera de Cristo e viver ao mesmo tempo odiando o seu semelhante ou indiferente ao seu semelhante. Por isso que a base ou o valor do acolhimento é ter motivação. A motivação de encorajar, apoiar, confortar em Cristo. Em Cristo. Segunda característica do texto é que ele diz: se temos, por estarmos em Cristo, nós temos alguma exortação de amor. Lembra o que é acolhimento? Acolhimento é fazer a igreja se tornar uma coisa só. Aquele que se achega se sente parte e aquele que já é também se sente parte. Acolhimento é fazer tudo junto e misturado, uma coisa só. A ideia é de que seremos convencidos do amor de Cristo por nós. Aqui é o amor de Cristo pela igreja que em Paulo, ou o que Paulo tem em vista. O amor, ele nos leva a amar como Cristo nos amou. O amor nos leva a suportar uns aos outros e o amor nos leva a perdoar uns aos outros. Não significa só amar aos que nos amam. Pelo contrário, aos que nos agradam e aos que são dignos de ser amados. Significa uma vontade invencível para amar aqueles que nos odeiam. Para poder demonstrar apoio, conforto, direção àqueles que nos odeiam. Eu sempre brinco dizendo que eu ouvi uma mensagem de um pastor que dizia que uma senhora veio conversar com ele dizendo: eu não amo mais meu marido. E o pastor disse: mas a Bíblia diz que você tem que amar Deus sobre todas as coisas e o próximo também. Então você tem que amar porque você ama a Deus. Ele disse: eu não consigo. Mas a Bíblia diz que você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então se você se ama, você também tem que amar o próximo. Ela dizia: mas eu não consigo amar meu marido assim. Ele: pois bem, a Bíblia também diz que a gente tem que amar os nossos inimigos. Então comece amando seu marido assim. Porque o que eu e você precisamos entender é que, por estarmos em Cristo, temos a capacidade de sermos semelhantes a Jesus Cristo e amar o que não é amável nem digno de amor. Porque nós não éramos. E ainda assim Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós.
É só através do amor de Deus que conseguimos fazer da igreja uma coisa só. Se há exortação de amor, a exortação não é você dar uma bronca. A exortação não é você chamar a atenção. A exortação não é você dar um escracho. Mas a exortação primária, que é o que ele está dizendo, é você chegar lá. Porque Cristo nos amou. Porque Deus nos amou. Eu tenho a capacidade de amar. E dizer, escuta, eu só estou aqui porque eu quero com você ser um. Para que você se sinta parte. E eu também. Mas é o amor que faz a diferença. Terceira característica é que se temos alguma comunhão no Espírito. O que é acolhimento? Acolhimento é fazer a igreja se tornar uma coisa só. Aquele que se achega se sente parte, como aquele que é, também se sente parte. Isso é acolhimento. Isso só é possível através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o principal elo na igreja local. Ele é quem nos mantém unidos. Ele é que promove um ambiente e a atmosfera para que essa união aconteça. Sem o Espírito Santo, não só há a incapacidade de estarmos unidos, como a incapacidade de que eu queira de fato me unir. A não ser que o Espírito Santo reine, haverá na igreja apatia, desinteresse uns pelos outros e a falta de acolhimento. Se o Espírito Santo não estiver aqui, você vai ver uma igreja apática. Se o Espírito Santo não estiver aqui, você vai ver uma igreja que não tem o interesse de acolher, de receber, de estar junto. Todo aquele que vive em desunião, frio, apático e desinteressado pelo seu semelhante, ele dá provas constantemente de não possuir o dom do Espírito. Sem o Espírito Santo, presta atenção, não há vida nem poder na igreja. Eu sempre que pego um casal brigando, e o casal vem para a minha sala, e eles brigam muito na minha sala, eu deixo brigar. Deixo mesmo. E às vezes eu até gosto de ver o pau quebrar. Porque ilustra muito bem o que o texto diz. Fala assim, agora abre a sua Bíblia em Gálatas 5, verso 19. As obras da carne são conhecidas por vocês. E essas obras são brigas, ciúmes, ira, discussão, divisão, a facção e assim por diante. As obras da carne estão sendo exemplificadas e espelhadas na vida de vocês. A minha pergunta para vocês é que nessa briga de vocês, havia ciúmes? Havia. Havia de ira? Discórdia? Só. Então, o que está acontecendo na vida de vocês é que apesar de vocês pensarem que estão unidos, vocês estão mais divididos do que vocês pensam. Porque um está na carne indo para um lado, o outro está na carne indo para o outro. Está na hora de acabar com isso. Agora continua lendo o texto. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade e assim por diante. A minha pergunta para vocês, na relação de vocês, vocês veem mais o fruto do Espírito ou as obras da carne? Na conversa com vocês, eu não vi amor, paz muito menos, mansidão, longanimidade, isso não existe. Por isso vocês não são espirituais. Vocês são carnais. Vocês não são guiados pelo Espírito. Vocês são guiados pela própria carne. E se vocês querem se sentir parte um do outro, vocês precisam do Espírito. E vocês precisam buscar ser espirituais. Sabe o que é ser espiritual? Ser espiritual é sujeitar a sua vontade à vontade de Deus e deixar o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Porque
O acolhimento tem como base a comunhão no Espírito. Comunhão. O relacionamento, o vínculo, o dia a dia no Espírito. Não é na carne, é no Espírito. Enquanto você, e é aquilo que eu sempre digo, gente, tem princípios, são básicos, são simples. De um lado está Deus, do outro lado está o pecado. De um lado está o fruto do Espírito, do outro lado está a obra da carne. As obras da carne. Imagine que eu sou um pêndulo. A bola de um pêndulo. Precisa muito exercício para pensar nisso. Mas conforme eu estou balançando para cá, que eu estou perto das brigas, que eu estou perto do pecado, que eu estou perto da discussão, eu estou longe de Deus. Quando essas coisas aparecem na minha vida, elas mostram o quão distante eu estou de Deus. Como é que eu venço isso? Vou começar a lutar contra o pecado? Eu apanho do pecado sempre. Sempre. O bem que eu quero eu não faço. O mal que eu não quero eu vivo fazendo. Como é que eu venço? Eu me aproximo de Deus. Eu me achego a Deus. É simples. Se não me engano era Moody. Ele tinha uma frase que dizia: ou o livro, a Bíblia, vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia. É simples. É se aproximar de Deus. E Ele nos faz ter a vitória, através do Espírito Santo dele. Por isso tem que ser comunhão com o Espírito. Ou no Espírito. Porque Ele é quem produz todas essas coisas. Fácil. A gente que complica. E por fim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma profunda afeição, profunda afeição e compaixão. Acolhimento é fazer a igreja se tornar uma coisa só. Aquele que se achega se sente parte, aquele que já é também se sente parte. Isso é acolhimento. Duas palavras agora são expostas por Paulo: profunda afeição e compaixão. A palavra afeição, ela no grego significa as entranhas humanas, que nada mais é ou pede como se essa afeição ela fosse a sede de toda a nossa vida emocional. E ele diz, é lá nas entranhas que isso acontece, vem lá de dentro. A palavra afeição, ela também se refere à sensibilidade para com as necessidades e os sentimentos dos outros. Significa que é lá de dentro que vem uma sensibilidade e uma afeição pelo sofrimento dos outros. É lá de dentro. Eu não suporto ver o outro sofrer. A palavra compaixão, ela significa a piedade terna, ou mais fácil de ser entendido por simpatia. Simpatia no sentido de me agradar do outro, e não a folha que eu ponho atrás da orelha ou a vassoura atrás da porta. A simpatia de eu me agradar do outro, de eu querer o outro, de eu ser simpático ao outro. O conceito da compaixão é ter o sentimento de dor que alguém sente ao ver o outro sofrer e o desejo de aliviá-lo desse sofrimento. Não é só dó. Tem compaixão, tem a dó. Dó, você sente aquele negócio, mas você não faz nada. A compaixão te move te propõe a ir resolver, quer solucionar. Ou seja, em Cristo temos muito mais que sentimentos, aquilo que vem de dentro, das nossas entranhas, mas está sendo movidas, e as aflições dos irmãos despertando em nós uma viva compaixão. Eu preciso tratar do outro, eu quero resolver o problema do outro. Tal preocupação, ela fortalece o acolhimento, porque na maior parte das vezes a gente tem dó,
Porque a gente olha e fala, puxa vida, o sujeito está sofrendo, está passando um mal bocado, o que eu vou fazer é, estou triste, estou chateado, mas eu vou orar por ele. Ou então a minha preocupação é fazer alguém resolver o problema do outro, mas eu mesmo não vou. E, gente, eu sou pastor e tem gente que é craque de querer que eu resolva o problema dos outros. Tem gente que me liga e fala, fulano de tal está precisando da sua visita. Você já foi visitá-lo? Não. Ele precisa da minha visita. Mas você não foi ainda. Que hora você passa aqui para a gente ir junto? Porque é compaixão, eu não delego, né? Edu, tenha compaixão do sujeito que está atrás de você, que está com uma camisa errada. Horror. Vá lá no bazar e traga uma camisa para ele, porque ele está precisando de roupa, está com pano de trapo. É ou não é, Augusto? Compaixão eu não delego. Afeição eu não delego. Quando a gente tem profunda afeição e compaixão, aquilo sai de dentro de mim, de tal jeito, de tal forma, que eu sinto a dor do outro. E o que eu mais quero é resolver a dor do outro. E eu vou. Porque eu vou agir com paixão. Com paixão. Agora, quais são os perigos que destroem o acolhimento? Quero pensar em alguns deles segundo o texto. Primeiro, nada façam por ambição egoísta, ou por vontade, ou por vaidade. O que é acolhimento? É fazer a igreja se tornar uma coisa só. Aquele que achega se sente parte, aquele que já é se sente parte. Paulo, lá no capítulo 1 de Filipenses, ele vem, principalmente no capítulo, versículos 15 e 17, ele fala de uma divisão que estava acontecendo na igreja. Alguns cristãos de Roma, eles estavam pregando com a expressão que aqui está escrita, por ambição egoísta. Ou seja, eles tinham uma atitude mesquinha, uma atitude egoísta mesmo, uma atitude voltada só para si, para que, de alguma forma, eles achavam que isso promovia uma inveja em Paulo, porque eles estavam pensando o seguinte, eu quero receber os holofotes, eu quero ser o cara, eu quero que todo mundo olhe para nós e vejam em nós a liderança que devem seguir. E esses cristãos romanos pregavam e pregavam o tempo todo trazendo para si a própria glória. E Paulo diz assim, olha, esses caras estão pregando, eles estão tentando despertar em Paulo ciúmes, pensando que o seu trabalho apostólico era uma espécie de campeonato em busca de quem era o vencedor do campeonato ou quem tinha mais prestígio. E Paulo diz, não me importa o que eles estão fazendo. Na verdade, eu não vou entrar nesse jogo e nesse campeonato. Porque eu não estou tentando ganhar o prestígio e eu não estou tentando ganhar o reconhecimento dos outros. Paulo diz, não me importa porque eles pregam. Que é por porfia, por vanglória, eu não me importo porque eles estão pregando. O importante é que Cristo seja anunciado. Mas neste jogo eu não entro. O fato é que eles estavam na igreja e não tinham mais o sentimento de ser uma coisa só. E quem chegava, ou quem chegava na igreja, era disputado por tapa ou era esquecido. Quem chegava na igreja dizia, esse tem que fazer parte do meu partido. Esse tem que fazer parte do meu grupo pequeno. Esse eu me identifico, esse cara eu quero, esse cara pensa que eu tenho, e eu, por trás de um egoísmo ou de uma ambição egoísta, trazia o cara para mim. Ou, se não tem a identidade, se não tem esse vínculo, eu nem corro atrás. O cara vai ser esquecido aqui dentro. Ele não vai fazer parte, porque aquele que é,
tem que fazer parte. E o que está chegando também tem que fazer parte. A igreja é tornar tudo uma coisa só. Agora, quando o acolhimento promovido pelo Espírito Santo, ele é vivido de forma que todos se tornem uma coisa só. Quando não é, e ele é movido por uma ambição egoísta, você percebe algumas coisas acontecendo dentro da igreja. Primeiro, a igreja fica totalmente fragilizada. Totalmente fragilizada. A igreja não tem mais a força e o poder que ela. É uma igreja dividida. Isso evidencia também, quando isso acontece, aqueles que querem holofotes. A pessoa está preocupada em receber o título, em ser reconhecido por, em ter a fama, em ser o número 1 dentro da igreja. E ele quer porque quer isso. Isso promove também, dentro da igreja, muito, mas promove muito, pessoas com ensinos totalmente errados. Sabe por quê? Porque a pessoa vai defender a própria ambição. É fundamentada no próprio egoísmo. É aquela pessoa que começa a chegar dentro da igreja e diz, não, a igreja pode pensar assim, mas não é assim que deve ser. Não concordo. E você vai ver grupos pequenos lotados de pessoas assim. Pessoas que não caminham e não propõem que a igreja seja uma só. Mas eles traem para dentro de si, trazem para dentro do seu grupo, um número grande de pessoas. Num determinado momento dizem assim, aqui ninguém mais entra, para não ferir a nossa comunhão, não quebrar o nosso vínculo. Porque o que a gente acredita aqui é assim, assado, desse jeito, totalmente contrário ao que a Bíblia prega e o que a igreja ensina. Em vez de tornar a igreja uma só, ele divide a igreja. Por isso ele fragilizou. E por isso foi a oportunidade para ele aparecer. São falsos mestres. A quarta característica é que quando a gente vive numa ambição egoísta, há também a oportunidade do mundanismo entrar dentro da igreja. E sabe o que é mundanismo? Muita gente diz, eu sei o que é mundanismo, sim. Mundanismo é o pastor ir pregar sem gravata. Isso é coisa do diabo, é do mundo. Mundanismo, eu creio que o pastor deveria vir de gravata. Não vem, gente. Luiz pode vir, Israel deve vir, mas eu não. Já passei da idade. Agora, o mundanismo, alguns vão dizer, é essa música que está entrando na igreja. Não é o mundanismo. Isso não é o mundanismo. O que é o mundanismo? É quando a pessoa não quer saber de nada e traz os valores do mundo para dentro da igreja. Isso tem acontecido de montão, sabe por quê? Porque você vai ver, por exemplo, em pequenos grupos, pessoas que não estão afim de pagar o preço do discipulado, do ser discípulo de Cristo de fato. E a gente, pastores, tem conversado que muitas vezes para nós nos frustra, porque a gente prega. E na mesma semana o pessoal está vivendo totalmente contrário. É uma frustração para nós. Mas por quê? Porque isso é o mundanismo. São pessoas que vivem uma ambição egoísta. Elas não têm a preocupação de promover a unidade dentro do corpo. Têm a preocupação de se realizar a qualquer custo dentro do corpo. E vai seguir o que bem entende e não o que Deus propõe. E por fim, a quinta coisa, o resultado de tudo isso é que a igreja vive em conflito. Não tem aquele dito popular que diz que dois bicudos não se beijam? Dois egoístas não convivem no mesmo espaço. Ah, André, mas eu vou sempre ter que ceder. O humilde, aquele que tem das entranhas um sentimento de compaixão, um sentimento de misericórdia, uma empatia tremenda, esse vai ceder.
Porque ele não está preocupado tanto no direito dele, mas ele está preocupado em manter o vínculo da paz, se esforçar por isso. Por isso, esses são alguns perigos que destroem o acolhimento. A ambição egoísta. E a segunda coisa, a vaidade. A vaidade é buscar glória para si mesmo. A palavra grega, kenodoxia, traduzida por vaidade, só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Ela detona uma inclinação orgulhosa em busca de tomar o lugar de Deus e estabelecer um status de promoção pessoal que rapidamente induz ao desprezo do próximo. A vaidade, ela destrói a verdadeira vida comunitária. A vaidade é olhar para si mesmo e dizer: eu assumirei o lugar de Deus na minha vida. O povo da igreja de Filipos estava causando discórdia por causa de suas atitudes e por causa das ações. E Paulo então escreve uma carta. Ele desejava esse povo reconhecimento ou distinção, não por puros motivos ou por motivos puros, mas meramente, simplesmente, para uma promoção pessoal. Eu preciso. E eles estavam criando partidos baseados em prestígio pessoal, ao mesmo tempo que desprezavam os outros. O partido do Edu, o partido do Kid, o partido do Elber. Era isso que funcionava. Eu prefiro ir a tal lugar ou a tal outro. Lá sim, na nossa igreja, tem o Espírito, o resto não tem. Porque fulano é o cara. Isso não existe. A vaidade é você tirar você do centro. Ou lutar contra a vaidade é tirar você do centro e colocar Deus no centro. Todos são importantes. E eu corro atrás de todos. E aí eu promovo acolhimento. Porque afinal de contas, acolhimento é fazer a igreja se tornar uma coisa só. Aqueles que não são ou que estão se achegando se sentem parte. E aquele que já é, se sente parte também. Por fim, qual é a virtude que promove o acolhimento? Como é que a gente pode enxergar ou viver de fato de forma acolhedora? O texto diz assim: mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Isso é a virtude do acolhimento, é a humildade. É a virtude que promove a unidade. A humildade é o remédio para males que atacam a unidade, como chama? O acolhimento dentro da igreja. Hernandes Dias Lopes ele diz o seguinte: entre o povo de Deus, a humildade é um imperativo, pois Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graças aos humildes. Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o apóstolo Pedro ordena: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humildade deve ser a marca do cristão, pois seu Senhor e Mestre foi manso e humilde de coração, segundo o que ele mesmo propôs que nós temos que ser no Sermão do Monte. Por isso, o que precisamos entender é que os discípulos de Cristo demoram a compreender essa lição e muitas vezes discutiram quem devia ocupar a primazia entre eles. Nessas ocasiões, Jesus dizia que maior é o que serve e que ele mesmo veio para ser servido, não para ser servido, mas para servir. Humildade é a virtude maior do acolhimento. O que é humildade? A humildade ela provém do conhecimento de Deus, de um correto conhecimento a respeito de si mesmo. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu entendo quem Deus é, mais eu entendo quem eu sou. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo
quão distante eu estou do ideal que é Jesus Cristo. Ou seja, ser humilde envolve ter uma correta perspectiva sobre nós mesmos em relação a Deus, que por sua vez nos coloca numa correta perspectiva em relação ao próximo. Lembra de Isaías? Ele enxergou Deus, viu o Senhor assentado no alto e sublime trono e disse: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. A virtude que promove o acolhimento é a humildade, e a humildade é, antes de qualquer coisa, ter uma visão correta a respeito de Deus e uma visão correta a respeito de você mesmo. Você é colocado no seu lugar e o próximo se aproxima de você. Como é que a humildade se manifesta? Ele diz: considerem os outros superiores a si mesmo. Considerem os outros superiores a si mesmo. Minha pergunta é: o mundo em que nós vivemos hoje, ele promove isso? É esperto aquele que considera o outro superior a si mesmo? É sábio você considerar o outro superior a si mesmo? Nós vivemos num mundo onde o outro não tem valor nenhum para mim. Ontem eu fui no cinema e a gente estava numa fila, uma fila gigantesca. Na hora que abriu a porta, as pessoas começaram a furar a fila. Assim, então para que fizemos fila? Eu perguntei: aposto que amanhã vai estar lá na manifestação, fora Dilma, fora corrupção, mas eu continuo furando a minha fila, porque eu não considero o outro superior a mim mesmo. Eu vou correr atrás do meu próprio interesse. Considerem os outros superiores a si mesmo. Numa sociedade, ela só tem sucesso se as partes integrantes dessa sociedade considerarem os outros superiores a si mesmo. A partir do momento que eu olhar para mim e dizer eu sou mais que a Dani, o meu casamento está fadado a terminar. Mas enquanto eu estiver olhando e dizendo a Dani é mais do que eu, o meu casamento está fadado a ser bem sucedido. Ou se propõe ao sucesso, né? A outra característica do texto é que ele diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do próximo. Aquele que pensa somente em si, tem o olhar fixo apenas para os próprios interesses, esse cara só cuida do que é seu. Os interesses dos outros estão fora do seu verdadeiro campo de visão. Por isso não existe no mundo verdadeiro acolhimento, mas somente o medo recíproco e a ciumenta autodefesa contra o outro. Eu vou me proteger porque eu quero o meu melhor. Então eu não vou correr atrás do que o outro pensa. Interessante é que Paulo ele não exige que eu faça um voto de pobreza para que tudo aquilo que eu tenha seja do outro. Pelo contrário, Paulo dizendo: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas ele espera que o meu olhar de amor e de preocupação também caia sobre as necessidades, dificuldades e aflições dos outros. Não busque somente o seu interesse, mas cuida dos outros. Você considerou o outro superior a si mesmo? Colocou isso como um valor? Então agora vá para a ação prática. Vá cuidar do outro. Vá buscar o outro fazer parte de um corpo só, para que o outro tenha o mesmo que você tem. Agora, isso é complicado se a gente não enxergar da mesma forma como Paulo enxergou o exemplo de acolhimento. Tudo que eu falei é bacana, mas você talvez diga: André, é difícil da gente mensurar isso.
Como é que eu posso viver dessa forma? Como é que eu devo, e quais são no dia a dia, de forma prática, como é que isso tudo acontece? Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Escuta, a pergunta aqui é: quem quer ser cristão? Quem está a fim de ser como Cristo? Quem está preocupado de ser parecido com Jesus Cristo? Porque o corpo de Cristo é composto por pessoas que são parecidas com Cristo. Senão não é o corpo de Cristo. A noiva de Cristo são pessoas que estão a fim de casarem com Cristo e de terem Ele como o seu líder, como o seu esposo. O edifício que é a igreja é composta por blocos, por tijolos, que são parecidos com Cristo, que é o seu alicerce. Portanto, a pergunta é: quem quer ser cristão? O cara que quer ser cristão, ele está a fim de pagar o preço de ser como Cristo. Porque são esses que no final do tempo serão chamados para viverem com Cristo. Não são aqueles que frequentam uma igreja, ou que um dia disseram: tomei uma decisão por Cristo. O tomar uma decisão por Cristo não o torna cristão. O tornar por uma decisão como Cristo não o faz ser parecido como Cristo. Mas quando eu tomo uma decisão por Cristo, eu desejo ter a mesma atitude que Cristo teve. Porque eu entendi que Ele é o único que pode me salvar. Porque eu compreendi que Ele é o único que pagou o preço do meu pecado. Porque eu trouxe para mim a clara certeza de que o meu pecado é que me desfigurou em relação a Deus, e é por isso que eu estou tão distante dele. E eu não tenho como voltar por conta própria. Eu só tenho como voltar na fé de que o que Cristo fez na cruz é suficiente para mim. Portanto, agora eu quero ser um cristão. Eu vou ter a mesma atitude de Cristo Jesus. A gente acha que ser cristão é só aceitar o que Cristo fez na cruz. Isso é um lado. Por isso que o Espírito Santo promove unidade. Isso é um lado. Mas para que a unidade aconteça, tem o lado da gente promover a paz. O ser cristão começa com a compreensão do que Cristo fez, que eu não podia fazer. Entretanto, agora eu entro para um time que eu tenho que fazer. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. É assim que o Eugene Peterson começa a descrição de Filipenses, a partir do verso 5. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Tentem pensar como Jesus Cristo pensou. Mesmo sendo Deus, se esvaziou dessa condição. Ele se fez homem por obediência a Deus e por amor ao homem. Ele se esvaziou de homem, se tornando escravo, abrindo mão dos seus próprios desejos,
da sua própria vontade, simplesmente em prol de Deus e em prol do próximo. Acolhimento é fazer a igreja se tornar uma coisa só. Aquele que se achega se sente parte, e aquele que já é se sente parte. Isso é acolhimento. A gente só vai conseguir no dia que o nosso sentimento, a nossa atitude, for a mesma de Cristo Jesus. E o texto diz depois que por ele ter feito isso, Deus o exaltou sobremaneira, colocando o seu nome acima de todos os nomes. Significa que só quando a gente faz isso, é que Deus vem sobre nós. Nós fazemos a nossa parte, mas Deus faz a parte dele. Porque Deus não falha, Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo. Por isso Paulo diz, eu esmurro o meu próprio corpo, eu reduzo a escravidão. É nesse sentimento que a gente tem que carregar para nós. Cara, eu quero promover unidade. Eu quero promover unidade no meu casamento, eu quero promover unidade na minha família, eu quero promover unidade na minha igreja. Eu quero ser promotor de unidade, de acolhimento, de fazer tudo uma coisa só. Eu quero. Por isso eu vou ter a mesma atitude de Cristo Jesus. E Deus vai fazer a parte dele. E Deus vai fazer a parte dele. Que Deus nos dê a sabedoria de promover uma igreja que se tornou uma coisa só. Que aquele que se achega se sente parte, e aquele que já é, se sente parte também. Amém?